Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos então a mais uma aula de português. Essa semana a organização das aulas está um pouco diferente. Eu não descrevi páginas de apostila para que vocês realizem durante essa semana, porque tem algumas atividades que nós ainda não conseguimos ver, conversar sobre elas na nossa aula interativa. Então, eu achei melhor essa semana nós fazermos esse fechamento. Então, vamos lá. Em português, analisando o conteúdo da página 29 até a página 37, eu achei pertinente conversar com vocês alguns conceitos, como parágrafo, compreensão de texto, interpretação de texto, dígrafos. Temos também família das palavras e finalizaremos com o nosso bingo de palavras. Então, nós precisamos definir o que é um parágrafo. Parágrafo é um conjunto de palavras que serve para expressar uma ideia, um pensamento. Aí alguns alunos perguntam, tem um número, tem um tamanho determinado para um parágrafo? Não tem como determinar isso, porque o tamanho do parágrafo será determinado por quem está escrevendo e a ideia que essa pessoa quer transmitir. Ou seja, o parágrafo pode ser concluído quando a pessoa que está escrevendo achar que quem ler vai entender o que ela escreveu. Então é importante pensar sempre que alguém vai ler e precisa entender. Indo aqui na apostila na página 29, observe que neste texto as informações contidas em cada parágrafo são diferentes. Então, nós temos aqui alguns parágrafos que depois nós poderemos contar juntos, e cada parágrafo traz uma informação. Só que o texto está coerente. Por quê? Porque cada parágrafo está ligado ao tema, ao título do texto. Qual é o título do texto? O que é capoeira? Então, todos os parágrafos fazem referência, trazem informações sobre o que é capoeira. Tudo bem? Então, ainda na página 29, nós podemos falar também um pouquinho sobre compreensão do texto. O que é isso, compreensão de um texto? A compreensão de um texto é a análise do que está escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Então, seja o entendimento das frases, do parágrafo, do próprio texto todo. É o que nós conseguimos entender. Quando eu leio um parágrafo, a cada parágrafo que eu vou lendo, eu vou compreendendo, entendendo algumas coisas e percebendo as informações que são passadas. Ao término da leitura, eu terei a compreensão, a ideia principal do texto. Eu terei esse conhecimento da ideia principal do texto. Então, a compreensão é o que nós podemos entender. Quais são as ideias presentes? É o que nós podemos concluir sobre o texto. Então, quando nós realizamos a leitura de um parágrafo, de um texto ou até mesmo de um livro, não basta somente nós decodificarmos, identificarmos as letras, as palavras. É importante nós lermos com atenção e tentarmos compreender o que está escrito, qual a mensagem que quem escreveu quer nos passar. Isso é uma compreensão de texto, é uma análise mais profunda, não só de decodificar as palavras, mas sim de compreender a mensagem. A interpretação do texto, então vamos lá. Interpretação. O primeiro objetivo da interpretação de um texto é a identificação da sua ideia principal. Então, interpretação e compreensão, mesmo tendo nomes distintos, caminham na mesma direção,
que é o quê? O entendimento do texto. Então, além de nós termos que conhecer os vários tipos de gêneros textuais e sua estrutura física, sua estética, é extremamente importante também esse conhecimento, esse entendimento, a compreensão do que querem nos passar quando escrevem. Mais adiante, nós vamos agora na página, algo muito importante que eu quero falar com vocês também sobre os dígrafos. A letra H nós já trabalhamos. Vamos lá aos dígrafos, aqui na página 34. Temos uma atividade aqui de completar as palavras a seguir com CH, LH ou NH. Essas letras são dígrafos. Mas o que é um dígrafo? Dígrafo é uma sequência de duas letras que forma um único som. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos algumas palavras que são consideradas dígrafos, porque são duas letras que emitem um único som. E nessa atividade, os dígrafos são CH, LH e NH. Mas existem outros dígrafos também. Então, na aula interativa, nós vamos aprofundar um pouco sobre isso também. Logo adiante, na página 37, nós temos: organize as palavras a seguir de acordo com a família a que pertencem. Mas, o que é isso? Palavras têm família? Sim, do mesmo modo que nós temos família, as palavras também se agrupam em famílias. Há palavras que pertencem à mesma família etimológica. Mas o que é isso, família etimológica? Então, etimologia é o estudo gramatical da origem e história das palavras. Então, eles estudam de onde surgiram e como evoluíram ao longo dos anos. Então, é uma ciência que estuda as palavras. Então, voltando aqui na nossa atividade, lembra quando em algumas aulas anteriores nós falamos sobre palavras com radical e sufixo? Então, vamos relembrar o que é radical. Radical é a estrutura da palavra e não muda. Então, radical é a estrutura da palavra e não muda. Para sofrer alteração, a palavra precisa de um sufixo que é acrescentado no final dela ou um prefixo que é acrescentado antes dela. Aqui no caso, nós estamos trabalhando só com sufixo, onde as alterações vêm só no final da palavra. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho a palavra mar. Na palavra mar, eu tenho a letra M, A e R. É um radical, porque a palavra mar não muda. Mesmo nas palavras derivadas, as letras M, A, R permanecerão. Exemplo, eu tenho a palavra mar. Da palavra mar, se eu acrescentar a letra U, J, O, eu terei a palavra marujo. Só que o M, o A e o R aparecem, porque ele é o radical da palavra. Então, ele vai aparecer em todas as palavras derivadas. Tá bom, pessoal? Nós iremos aprofundar mais na nossa aula interativa. Então, nós iremos conversando sobre esses conceitos e constatando nas nossas atividades. Tudo bem? Muito obrigada!